cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Meus prezados irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Pela misericórdia do nosso Deus, estamos reunidos neste primeiro domingo deste terceiro trimestre de 2020 para darmos continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Agradeço desde já a vossa atenção, a vossa sintonia de estar conosco aqui para juntos meditarmos na santa palavra do Senhor. Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, bom é termos o Senhor como centro da nossa vida, como poder da nossa existência. E estamos aqui, Senhor, iniciando mais uma semana, iniciando na Tua casa de oração, pois nós sabemos que só Tu tens palavras de vida eterna. E aqui estamos, Senhor, para recebermos o refrigério para a nossa alma, a direção para o nosso caminhar. Nos dê, Senhor, a segurança, nos dê a paz de espírito, nos dê cada dia um despertamento para a nossa vida de fé cristã. Mormente, nesses dias tão difíceis em que a humanidade atravessa, mais do que nunca a nossa esperança está em Ti, porque só do Senhor vem a resposta certa para o nosso coração. Estenda as Tuas mãos sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada um dos Teus filhos, dando amparo, dando alegria nos corações. Assim nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando este terceiro trimestre. Terminamos no domingo passado o estudo referente à carta aos Efésios. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Douglas Batista, pela nossa casa publicadora, que foram instrumentos nas mãos do Senhor para nos trazer mensagens enriquecedoras que muito alegrou e fortificou a nossa fé em Cristo Jesus. E neste trimestre, a nossa casa publicadora lançou uma revista alternativa. E esta revista alternativa, revista essa que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. Eu acho que é um tema, e eu creio que os irmãos hão de convir comigo, é um tema que vem calhar neste momento em que a humanidade atravessa, principalmente nós cristãos em terras brasileiras. Veja que é uma lição escrita pelo saudoso missionário, pastor Eurico Bergsten. Aliás, nós brasileiros o chamamos de Eurico Bergsten, mas o seu nome é Lars Erik Bergsten, um finlandês que faleceu em terras brasileiras em 1999. Pastor Eurico Bergsten chegou ao Brasil em 1948 e é o maior, em termos de quantidade, o maior comentarista das nossas revistas bíblicas. Pastor Eurico Bergsten comentou pelo menos 35 revistas da nossa escola dominical. Nós louvamos a Deus por este abnegado servo do Senhor. Entre estas 35 revistas ministradas pelo pastor Eurico Bergsten, nós temos esta revista que vamos relembrá-la durante esse segundo trimestre. Revista esta, eu até coloco aí na página ou na tela seguinte, é que esta revista ela foi estudada no terceiro trimestre de 1993, portanto, há 27 anos atrás. E veja os irmãos que um assunto ministrado há 27 anos atrás, e nós vamos ver isso no decorrer desse trimestre, que ela é atual. É um assunto atual. Veja, eu até coloco aqui na tela que assim, que a igreja de hoje, a exemplo dos dias de Daniel, Esdras e Neemias,
atravessa momentos difíceis e de perseguição sutil, de forma crescente, abatendo sobre nós. E eu creio que este pensamento não é apenas meu, muitos dos irmãos talvez comungam comigo, que a igreja vem em uma forma crescente, numa perseguição ainda sutil. Nós estamos vendo dia após dia isso se tornando uma realidade no nosso meio. Mas talvez a pergunta que esse tema nos faz é: qual deve ser o posicionamento nosso quanto igreja? Nós vamos desafiar as autoridades ou nós vamos nos encurvar diante do Deus que tudo pode, tudo faz e pedir e clamar por sua misericórdia? Qual que é o nosso papel quanto igreja? Vamos intervir na política ou vamos intervir através das regiões celestiais? E o nosso presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, quando ele faz o prefácio desta lição, ele diz que sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrara-se o melhor caminho para a vitória dos servos de Deus sobre os seus inimigos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor José Wellington Júnior, por estas palavras tão sábias nesse momento tão difícil em que nós atravessamos. Muito bem, eu já coloco na tela seguinte aqui algumas definições. Veja que esta lição, meus amados, são 13 preciosas lições que nós vamos estudar partindo de Daniel, profeta Daniel. Nós vamos passar pela vida de Neemias, de Esdras, vamos falar um pouquinho de Zorobabel, que foi o governador responsável pela reconstrução de Jerusalém. Então veja, pelo menos 4 personagens fará parte do nosso estudo durante esse trimestre: Daniel, Neemias, Esdras e Zorobabel. Então são lições muito ricas que vai enriquecer a igreja. Mas veja, o tema principal dessa nossa lição fala sobre princípios, os princípios divinos. Então eu trago aqui a definição da palavra princípio. O que é princípio? Princípio é um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa. Então, qual a conduta? Quais as normas? Qual deve ser o nosso padrão? Como nós vamos nos portar na vida diante de momentos tão difíceis? Então a Bíblia é um livro de princípios, é um livro de regras, de normas. E nós como cristãos temos a Bíblia como nosso referencial, como a nossa bússola. Ela é ela que nos dá o padrão, a direção que devemos seguir. Uma outra definição que eu trago aqui é da palavra cativeiro, né? Talvez é uma palavra comumente utilizada, mas que talvez a definição nem sempre para todos é clara. A palavra cativeiro significa a qualidade ou estado de quem se encontra preso, clausurado, né? E o povo de Israel, eles foram levados para o cativo, estavam no cativeiro, no caso da lição de hoje, no cativeiro babilônico. Eu não coloco aqui na tela, mas talvez uma outra palavra, principalmente para as 3 primeiras lições, as nossas 3 primeiras lições, ela vai tratar sobre o despertar, sobre o despertamento, né? E talvez também a conceituação dessa palavra despertar pode ser de grande valia. A palavra despertar, ela significa sair do sono, né? Acordar, é sair da inércia, né? E o estudo de hoje vai pautar sobre a vida de um homem que despertou, que saiu da inércia, né? Que acordou para uma realidade premente. Pois bem, então eu coloco já na próxima tela aí o tema dessa nossa lição de hoje. Eu não sei quantos irmãos puderam adquirir a sua revista, né? Essa revista extra, essa revista especial, lançada pela nossa casa publicadora. Mas se você também é um colecionador das nossas revistas da Escola Dominical, eu sei que muitos irmãos têm esse hábito, né?
como eu tenho, eu acho que é um hábito saudável de você ter todas as revistas catalogadas e colocadas na ordem. Pegue lá, terceiro trimestre de 1993. Você pode acompanhar e veja que essa revista ela segue na íntegra, né? Seguindo os mesmos moldes desta lição. Pois bem, então o tema dessa lição de hoje é Daniel ora por um despertamento. Veja que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E como nós estamos numa escola dominical, é até bom que a gente saiba que a palavra El, né, que a palavra El, ela significa Deus em hebraico, a palavra El. E daí porque a Bíblia é muito rica em nomes terminados em El, né, como Misael, Ezequiel, Joel, né? E assim por diante. E cada um com significado. E o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Nós vamos pensarmos um pouquinho a respeito de quem foi Daniel e quais as lições que nós podemos tirar para o nosso elevo espiritual. Na tela seguinte eu coloco aqui o nosso texto áureo, né? A parte que mais brilha nesta lição, né? Baseada na carta a Tiago, capítulo 5 e o versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o Senhor, né? A verdade prática, o que é a verdade prática? É aquilo que está posto para ser praticado. É aquilo que está posto para ser seguido por todos nós. A verdade prática, ela diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Olha que coisa. Eu vou repetir, para isso ficar gravado na nossa memória. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Aliás, no domingo passado, nós fechamos a lição 13 do segundo trimestre, ministrada pelo professor irmão Adailton, sobre as armas da nossa milícia, que não são armas carnais, mas são armas espirituais, né, para vencermos os poderes das trevas. Pois bem, vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. É uma leitura extensa, mas que eu faço questão de ler, porque a palavra de Deus é aquela que enche a nossa alma, alegra nosso coração e que nos dá o norte, o direcionamento. E é bom, nós como alunos da escola dominical, ou como estudante da palavra, é bom que a gente tenha o hábito de ler a palavra. Então, leia comigo, acompanhe, você que está na sua TV ou no seu celular, acompanhe comigo a leitura, primeiramente Daniel, capítulo 9, versículos 1 ao 3, diz assim: no ano primeiro de Dário, ou de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Na próxima tela, Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes, talvez se você puder repetir aí na sua casa, repita comigo, 3 vezes. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Próxima tela, Daniel capítulo 2, versículos 17 ao 19. Então,
Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Na próxima tela, agora Esdras. Esdras capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5, na primeira tela aqui até o versículo 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Próxima tela. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Versículo 5 na próxima tela. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém, meus amados? Será que você pode dar um glória a Deus? Como é gostoso, né? Saboroso a gente ler a palavra do Senhor. Veja, os irmãos, que os versículos aqui, eles não foram colocados na nossa lição em uma ordem cronológica, mas sim em uma forma didática, dentro do estudo que nós vamos caminhar aqui. Tá? Então nós vamos aprendermos aqui lições preciosas. Primeiramente, entender o contexto histórico e mais trazendo a aplicação para os nossos dias. Eu coloco na tela seguinte aqui o objetivo da lição. Eu creio que isso assim é algo que nós, ao término desta aula, né, daqui 50 minutos, mais ou menos, estaremos terminando esta aula, mas ao término desta aula, eu gostaria que você tivesse isso cumprido como objetivo na sua vida. Qual que é o objetivo? É conscientizar os alunos sobre a necessidade, primeiro, de estudar a palavra. Segundo, orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Então temos um objetivo duplo. A necessidade de estudarmos a palavra, porque a Bíblia vai dizer que Daniel entendeu pelos livros, né? E ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. E lendo Jeremias, ele entendeu que o tempo era chegado. Mas ele entra em oração. Então, o segundo objetivo, orar em busca de um despertamento. Pois bem, meu amado, então vamos para a introdução da nossa lição. O pastor, né, saudoso pastor Eurico Bergstein, ele traz nessa introdução, dizendo o seguinte, que os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Há um desejo no coração de Deus, e o desejo do coração de Deus é que eu e você, quanto igreja, reflitamos a sua glória aqui na terra. Como cristãos, nós não temos luz própria. Nós somos como a lua. A lua não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. Jesus é o sol da justiça. E se o sol da justiça estiver brilhando em nós, nós vamos transmitir luz a este mundo que jaz em trevas.
Então, os crentes fiéis brilham como a luz, né? Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 5. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Será que eu e você, quanto igreja, estamos brilhando? Será que o mundo está vendo em nós o brilho de Cristo? O cristão é diferente. O cristão, aonde chega, as pessoas que nos rodeiam, de uma certa forma, têm que ser impactados com o brilho de Cristo em nós. O caráter de Cristo tem que ser formado em nós, de tal forma que nós sejamos diferentes diante de uma geração corrompida e perversa. Aliás, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:15, eu coloco aqui o texto na tela, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Este é o nosso papel. Então, esta lição, ela vem trazer isto em foco, né? Que há um desejo no coração de Deus, que nós sejamos como uma luz, né? E Jesus vai falar que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim também não se pode esconder o brilho de um cristão, né? Aonde ele chega, as trevas desaparecem. Aonde a luz chega, as trevas fogem. Louvado seja o Senhor. Na outra tela, eu coloco ainda dentro dessa introdução, o ponto 2, que assim era Daniel. Veja que Daniel, ele sai, né, de Jerusalém. Daniel era da família real, era da tribo de Judá. Daniel era um jovem, ainda um adolescente. Nós sabemos que há dúvidas a respeito da idade certa, exata de Daniel, quando ele sai de Jerusalém, quando ele é levado cativo pelas mãos de Nabucodonosor, que invade Jerusalém e leva muitos cativos. E veja que Nabucodonosor leva cativos, nesta primeira leva, ele leva pessoas da corte, pessoas de família real, pessoas de bem, e Daniel estava entre esses que foram levados cativos, um adolescente com 15 anos aproximadamente, segundo outros 18 anos, um jovem. Mas Daniel foi um homem que soube se portar como uma verdadeira luz no meio de trevas. Não obstante ser levado cativo para uma terra longínqua, veja que de Jerusalém até Babilônia, que hoje é no país chamado Iraque, né? Próximo a Bagdá, de Jerusalém a Babilônia são 1.020 quilômetros. Veja bem, 1.020 quilômetros. Daniel é levado cativo para lá. Mas mesmo estando em uma terra estranha, com idioma diferente, uma terra onde o paganismo dominava, Daniel soube se comportar como uma luz no meio das trevas, de tal forma que ele se torna um grande estadista. Ele passa por pelo menos 4 reis, né? Ele passa pelo governo de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, quando conquista Jerusalém, ainda não era o rei da Babilônia. Nesta época, ele era o general de guerra, mas depois se torna o imperador. Então, ele passa por Nabucodonosor, passa por Nabonido, passa por Belsazar, passa por Dário e Ciro, né? Pelo menos 5 monarcas, e em todos esses ele não se corrompeu, mas soube guardar a integridade. Eu e você, Deus nos chamou também, mesmo estando em um mundo corrompido e perverso, Deus nos colocou para refletirmos como luz. Louvado seja o Senhor. Muito bem, nós vamos agora, meus amados, para o ponto 1, então, capítulo 1 desta lição, depois desta introdução, que eu creio que vem assim,
nos dar um norte e nos mostrar, né, qual que é o foco desta lição. Nós vamos então para o capítulo 1, né, onde fala assim, que Daniel foi despertado para orar, né? Veja bem, eu até coloco na tela aí, ao ler o profeta Jeremias, Daniel entendeu que os 70 anos estavam para findar. Todavia, ainda não era possível ver qualquer sinal de mudança no quadro atual. Veja bem, Daniel, aquele adolescente que foi levado para a Babilônia, né, e depois de ter passado por grandes desafios, né, depois de ter passado no reinado de Nabucodonosor e interpretado o sonho que aquele monarca teve, né? E ele tem um sonho de qual seria o destino da humanidade na forma geopolítica, né? Naquela visão daquela estátua. E veja que Daniel vai dar a interpretação para o rei daquela estátua, ele vai dizer quem era a cabeça daquela estátua, a cabeça de ouro, quem era o tórax, ou quais as nações representavam o tórax, se referindo aí os medos e persas, depois vem para o ventre e vai até os pés. Aquela revelação identificava, ou aquele sonho, né, representava toda a questão política, os reinos que se sucederiam uns aos outros. Mas veja que o último reino é um reino que era uma pedrinha muito pequena que é cortada e vem de fora, não vem desta terra, vem do alto, se referindo ao reino de Cristo. E o reino de Cristo, que começa de uma forma muito simples, que vem do alto, cai sobre o reino dos homens, mas cai nos pés daquela estátua, de tal forma que não fica sequer um resquício. O vento leva até o pó, e o reino de Deus passa a ser a única realidade da história. Daniel tem esta revelação do Senhor. Daniel passa depois pelo rei Belsazar, quando há uma escrita na parede, e ele interpreta, né? E chega no reino de Dario, ou de Dário, e ele é lançado na cova dos leões, né, por estar em oração, orando. Mas Deus também liberta Daniel da boca dos leões famintos, né? Este Daniel, ele já idoso agora, né? Segundo a tradição, Daniel morreu com 85 anos de idade. Se hoje já é uma idade bem vivida, digamos assim, para aquela época, nessa época de Daniel, os homens tinham uma vida mais curta, né? 70 anos já era muito, mas Daniel vive até os 85 anos de idade. Hoje, por exemplo, quem vai à cidade de Suzã, que está hoje no Irã, pode ver lá um grande monumento considerado ali como a sepultura de Daniel. É um local de muitos peregrinos, né, que vão até lá, a cidade de Suzã. Mas veja, Daniel, já idoso, ele começa a ler o livro do profeta Jeremias. Eu pergunto, será que eu e você já tiramos um tempo para ler o livro do profeta Jeremias? Mas Daniel vai ler o livro do profeta Jeremias, e quando ele chega lá em Jeremias capítulo 29, né? Na época não tinha capítulo e versículo, não, senhores, essa divisão é mais recente, e não era também um livro tão fácil assim, era um rolo, era um pergaminho. Mas quando ele chega nesta parte que hoje na nossa Bíblia está no capítulo 29, e o versículo 10, ele lê a seguinte frase: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos, olha aí, 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Quando ele lê esta palavra, ele entende, e ele faz as contas, ele diz, olha, eu saí de Jerusalém, mas
o cativeiro começou ainda um pouco antes de mim. E ele pega, quem sabe, uma caneta da época e vai fazer as contas. E ele diz, olha, os 70 anos estão se findando e eu não vejo ainda qualquer sinal de mudança. Será que não acontece isso hoje? Quando nós olhamos para a vida que estamos vivendo, né? A perseguição iminente, mesmo aqui em terras brasileiras, a gente percebe até por parte do próprio judiciário, algumas questões tentando apagar o ímpeto da igreja, a liberdade religiosa, e talvez a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Daniel estava diante desse dilema, mas ele toma o caminho que eu e você, que nós quanto igreja devemos tomar. Qual que é o caminho? O caminho da oração. Estudo da palavra e oração. Ele lê a palavra e entra em oração. Veja que eu coloco aqui na próxima tela que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Irmãos, se isso era verdade na época de Daniel, é verdade também para os nossos dias. Uma vida de consagração. Eu até coloco aí, Daniel não se misturou com o paganismo. Veja que Daniel 1:8, né, lá embaixo cita, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel era aquele moço, veja você, um menino de 15 anos, chegando na capital do mundo, na capital do império. E agora, tendo ali a mesa farta, podia comer o que quisesse, tomar os vinhos, ou o vinho que o rei bebia. Mas ele propôs no seu coração, juntamente com 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles propõem no coração, nós não contaminaremos com as coisas do mundo. Essa deve ser a atitude nossa quanto cristão. O mundo não tem nada para nos oferecer, só a palavra de Deus nos traz a vida eterna, né? Então, Daniel vivia no temor do Senhor, irmãos. O temor do Senhor tem que nos constranger. E temor aqui não é no sentido de ter medo, mas é no sentido de ser atraído por amor a Deus. E esse temor tem que nos levar a nos envergonhar de praticar algo que desagrada ao Senhor. É esse temor. Daniel é um exemplo e modelo para os crentes de todos os tempos. Então, há uma necessidade que nós, quanto igreja, vivamos uma vida de consagração. Na próxima tela, eu trago aqui a estatura espiritual de Daniel, né? No ponto 2 da nossa lição, a estatura espiritual de Daniel. Esse é um gigante na fé, né? Este homem nos dá um exemplo, né, do que é viver uma vida de consagração. A Bíblia nos informa que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Olha o que diz aí Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, né? Isso aqui está se referindo àquela escritura que ninguém podia fazer prestar uma outra reverência a Deus nenhum, a não ser ao imperador, né? Então Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, né? Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Eu gosto desse parênteses que a Bíblia faz, porque Daniel estava longe da sua pátria, longe de Jerusalém, mas Daniel conhecia o que estava escrito no livro de 1 Reis. E 1 Reis, quando Salomão vai consagrar o templo ao Senhor, Salomão faz um pedido a Deus: ó Senhor, quando o nosso povo se desobedecer a Ti e de repente forem levados cativos para alguma nação, mas lá onde eles estiverem, se eles orarem em direção para a Tua santa cidade e para o templo, toda oração que se fizere, ouve, Senhor, a oração dos Teus filhos. Daniel sabia disso.
e Daniel entrou em oração, né? Então coloca aqui, espelhemos em Daniel para combatermos em oração o império das trevas. Irmãos, o império das trevas não se combate politicamente. O império das trevas não é combatido com as nossas armas humanas, mas o império das trevas se combate com oração, consagração e estudo da palavra. É um momento em que nós, quanto igreja, nos voltemos à palavra, nos voltemos à oração, à consagração ao Senhor. Só assim teremos vitória. Façamos como Daniel, que aprendeu, ainda cedo, ainda jovem, a combater em oração. Louvado seja o Senhor. Na tela seguinte, até continuando neste assunto, né? Daniel enfrentava verdadeiros combates em oração. Veja que mesmo quando foi proibido orar, Daniel orava 3 vezes ao dia. Os judeus, eles tinham o hábito eles tinham 3 horários para oração. Certamente, Daniel utilizou esses 3 horários. 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. E eu pergunto, Daniel tinha tempo? Será que Daniel era menos ocupado do que eu e você? Veja, Daniel, nesta época aqui de capítulo 6, Daniel, de 120 príncipes, Dário escolhe 3 para serem os principais. Daniel estava entre os 3 príncipes. Portanto, Daniel tinha uma atividade intensa. Não obstante a atividade intensa, ele encontrava tempo para a oração. Porque oração não é questão de tempo. Oração é questão de atitude. Oração é questão de sobrevivência, né? Assim como nós precisamos do ar para respirar, o cristão precisa da oração para sobreviver espiritualmente. Veja, né? 1 de Reis está aqui, capítulo 8, versículo 37, até o 38.a. Olha, quando houver, isso aqui é a oração de Salomão na consagração do templo. Quando houver fome na terra, quando houver peste, eu fiz questão de sublinhar aqui a palavra peste, né? Parece que Salomão estava vivendo nos nossos dias. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos, eu fiz questão de sublinhar gafanhotos. Irmãos, não parece muito parecido com os dias que nós estamos vivendo? Estamos vivendo esta peste aí, né? Esta pestilência, né? Chamada Covid-19. Gafanhotos, irmãos, estão ouvindo já a história aí que tem gafanhotos vindo em direção à nossa pátria? E pulgão, quando o seu inimigo o cercar, percebe que o inimigo está nos cercando? Percebe que a liberdade religiosa está sendo cerceada dia após dia? Né? Quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga, ou doença, ouve tu então nos céus. Né? Olha o versículo 44 e 45. Quando o teu povo sair à guerra e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Daniel conhecia as palavras de Salomão. E ele na sua casa, 3 vezes ao dia, abria a janela da sua casa em direção à santa cidade de Jerusalém e orava ao Deus que tudo pode e que tudo faz. A perseguição veio. Daniel foi pego em sua casa orando. Foi lançado na cova dos leões. Deus podia não ter livrado Daniel. Podia, porque a soberania de Deus pode ou não nos livrar das situações. Mas Daniel, apesar disso,
mesmo não sabendo qual seria o desfecho, ele sabia em quem tinha crido e que, morrendo ou vivendo, ele cumpriria a vontade do Senhor. E entrou em oração. Mas aprove a Deus livrar a Daniel, até porque Deus tinha propósitos ainda maiores. O capítulo 9 de Daniel ainda deveria ser escrito. Aleluias! E Daniel foi livre da cova dos leões. Eu até coloco na tela seguinte uma frase que eu não encontrei o seu autor, mas eu acho que demonstra muito a questão da oração. Diz assim: não busque a Deus quando precisar, busque sempre. Porque tem pessoas que, irmãos, percebem que ele só ora quando ele está desempregado, quando a doença bate ou a morte bate à porta da sua casa. Então não busque a Deus quando precisar, busque sempre. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Porque orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer é gratidão. E orar sempre é comunhão. Então ore sempre. A oração é a respiração da alma. Irmãos, até um ditado que diz que o crente que pouco ora tem pouca vitória, mas o crente que muito ora tem muita vitória, né? Tem um louvor que nós cantamos, que é um louvor que cala os nossos corações, né? Que diz que falar com Deus faz bem à alma. Falar que Deus, que privilégio. Os irmãos já pensaram? Um humano falando, entrando na presença do santo, eterno e augusto Deus, né? E Deus, como um pai amoroso, inclina os seus ouvidos para ouvir o que nós falamos. Aleluias. Porque assim, nós devemos entrar em oração a Deus, não é que se não orarmos, Deus vai ficar triste, desgostoso conosco, não é isso não. A oração, nós não oramos para alegrar o coração de Deus, nós oramos para fortalecer a nós. A oração fala de nós, e não de Deus. A oração fala de nós. Deus tem os seus decretos, Deus tem a sua determinação, Deus tem o seu projeto. E nem sempre as nossas orações vão mudar o que Deus tem determinado, mas a oração vai fazer com que a minha alma se conforme à decisão de Deus. Vai fazer com que a minha vida passe a ser pautada naquilo que Deus quer. Porque muitas das vezes nós não sabemos o que queremos, mas Deus é aquele que conhece. E quando nós nos entramos e caímos de joelhos diante de Deus, nós somos conformados ao querer de Deus. O querer de Deus, a vontade de Deus passa a ser também a minha vontade. Que isso possa ser uma realidade no meu viver. 70 anos estava determinado. Daniel, orasse ou não orasse, os 70 anos estava profetizado por Jeremias. Jeremias 29:10 cumpriria. Mas Daniel, quando ele entende pelas Escrituras que os 70 anos estavam chegando, e mesmo percebendo que não havia nenhum movimento para isso, ele se desperta para orar em favor disso. E Deus conforta o coração de Daniel, mesmo que ele pessoalmente não volta para Jerusalém. Daniel não tem o privilégio de voltar. Ele morre na Babilônia, o corpo é levado para Suzã, segundo a tradição. Mas Daniel se conforma àquilo que Deus já havia determinado. E Deus dá para ele a visão do capítulo 9.
Muito bem, na próxima tela, meus amados, ainda dentro deste primeiro tema, né? Daniel ora e profundas mudanças acontecem na Babilônia. Veja, ó, Babilônia entra em guerra com os medos e persas, né? Veja que é assim, Deus age de diversas formas, né? O agir de Deus, né, é tremendo. Veja que nesta época, né, desse tema aqui, Babilônia entra em guerra com os medos e persas, estava governando sobre a Babilônia Belsazar, que possivelmente pela história secular era filho de Nabonido. A Bíblia não traz o nome deste rei por nome de Nabonido, apenas a história geral. A história geral nos conta que Nabonido era o rei e que Nabonido estava fora em uma incursão militar e que o seu filho Belsazar estava sendo o rei ali em Babilônia no lugar do seu pai. E Belsazar manda trazer os vasos de ouro, manda trazer o castiçal, manda trazer as peças que estavam no templo em Jerusalém e que havia sido trazido para a Babilônia pelo seu ancestral Nabucodonosor. E quando essas peças estavam colocadas lá no palácio de Belsazar, e naquela festa de orgia, Deus aparece na forma de uma mão, na forma apenas de uma mão. Deus aparece escrevendo nas paredes do palácio imperial. E quando aquela mão aparece escrevendo, imagine, se hoje isso é assustador, imagine na época. O povo ficaram em polvorosa, mas alguém disse, olha, há um homem aqui no reino que decifrou o sonho de Nabucodonosor. E este homem é capaz de decifrar o que está escrito na parede. E mandaram chamar a Daniel. Mas Daniel era um homem que vivia em consagração, em oração, não era pego de surpresa. E Daniel é levado, e Daniel vai interpretar aquela escritura. A escritura que estava escrito era Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Em outras palavras, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. O teu reino será tirado de ti e passado a outro. Daniel dá a interpretação. E a história, e a Bíblia também confirma isso, que naquela mesma noite, né? Naquela mesma noite, houve uma intervenção divina. Veja que eu coloco até na próxima tela, eu coloco aí a figura, né? Construída por alguns artistas, de como deveria ser a Babilônia na época, uma cidade extrema, suntuosa, né? O palácio imperial era algo suntuoso, com os seus jardins suspensos, né? Cercado ali por rios, para que os inimigos não tivessem muita facilidade, né? O rio Eufrates circundava a cidade de Babilônia. Mas naquela mesma noite, o reino dos medos e persas, que era um império que estava se levantando com grande força, e enquanto Belsazar estava na noite de orgia, diante dos vasos do templo de Salomão trazidos para aquela cidade, os medos e persas desviaram o canal do rio Eufrates. Olha, uma engenhosidade para aquela época. Desviaram o canal do rio Eufrates e entraram à noite pela cidade, né? E Belsazar foi morto naquela mesma noite, cumprindo a palavra do homem de Deus, de Daniel, que diz, pesado foste na balança e foste achado em falta. É assim, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então Daniel é este homem que foi despertado para uma vida de consagração. E eu finalizo aqui a síntese na próxima tela, a síntese do tópico 1, dizendo assim, tudo o que aconteceu na vida de Daniel
foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Quer ter vitória? Entremos também pelo caminho da oração e do estudo da palavra. Amém, meus amados? Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluias, louvado seja o Senhor. Vamos para o capítulo 2 da nossa lição. O capítulo 2 vai nos falar sobre a resposta às orações de Daniel, né? Daniel havia orado, né, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Faço questão de reler, né, uma parte aqui de Jeremias 29:10, apenas acho que a parte B. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui, né? Por que 70 anos de cativeiro? Bom, é sabido por todos os estudantes da palavra de Deus, mas acho que cabe aqui reforçarmos este conceito, que o povo de Israel passaram 490 anos, escute bem, 490 anos, o povo de Israel passaram sem cumprir a ordenança de Deus sobre o ano sabático. A exigência de Deus para a nação de Israel é que a nação de Israel, para cada 6 anos trabalhados, o 7º ano deveria ser um ano de descanso para a terra. A terra deveria descansar no 7º ano. No 7º ano não se poderia plantar nada. A terra produziria por si só, e produzindo por si só, aquilo seria para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para quem quisesse pegar. Mas ninguém deveria semear na terra no 7º ano. Mas durante 490 anos, o povo de Israel, né, de uma forma egoísta e transgredindo a lei do Senhor, não cumpriram esta determinação. E veja, se nós pegarmos 490 anos, né, e no 7º ano deveria descansar a terra passou então 70 anos sem ter um descanso. E veja, Deus é aquele que cumpre na sua íntegra. Meus amados, não podemos brincar com Deus. Deus cumpre a sua palavra na íntegra. 70 anos. O que Deus fez? Pegou o seu povo, tirou da terra e levou para o cativeiro. Cativeiro babilônico. 70 anos o povo passou lá. 70 anos a terra ficou em descanso. Deus cobrando aquilo que eles deveriam ter feito antes. Mas é interessante, não é o intuito aqui entrarmos hoje nesse assunto, né? Mas a Bíblia é muito rica na questão de 70, né? Tá certo? Veja que Moisés pega 70 anciãos. Veja que aqui nós falamos de 70 anos. Veja que depois no capítulo 9 de Daniel, nós vamos encontrar também um estudo lá sobre as 70 semanas de Daniel. Então é muito rico nisso. Isso fala de uma completude, né? Muito bem, mas isso fica para um outro dia, um outro assunto. Eu trago na tela seguinte aqui, então, esses 70 anos que precisava se cumprir. O que a Bíblia relata? O que aconteceu então? Esdras capítulo 1, né, versículo 1 e 2, diz assim: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E aqui, irmãos, eu parando aqui um pouquinho, olha que coisa, a grandeza do nosso Deus. Deus é o rei de toda a terra. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. A Bíblia diz que operando o Senhor, quem impedirá? Deus que pode fazer com que uma jumenta fale,
né? Deus que pode fazer com que um corvo alimente o seu profeta. Esse Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus vai pegar um rei do grande império Medo-Persa, um império que se levanta com uma força tremenda, tem talvez um dos impérios, com exceção do Império Romano, o Império Medo-Persa foi um dos impérios mais, que conquistou maior número de terras, né, em números de territórios. E Deus pega esse homem Ciro e faz com que Ciro cumpra a sua palavra, mesmo sendo um homem que não o conhecia. Mas Deus desperta o coração deste monarca pagão, para que cumpra a sua palavra. Olha, Deus usa quem quer, quando quer, como quer e onde quer. Tá certo? Deus quer contar comigo e com você, mas se eu e você não nos colocarmos na brecha, Deus levanta quem Ele quiser. E aqui é um desses momentos em que Deus levanta esse homem Ciro, rei da Pérsia. Mas Deus não faz nada por acaso, né? Não, Deus não é pego de surpresa. Nós vamos ver, eu acho que eu até coloco isso, eu não sei se eu coloco em algumas telas seguintes, mas se não, você vai ver que o profeta Isaías, irmão Charles, pastor Lorival que estão aqui, profeta Isaías, 200 anos antes de Ciro. Ciro, talvez nem os seus pais ou seus avós ainda havia nascido. Deus usa o profeta messiânico Isaías para dar nome a este rei, que só ia nascer 200 anos depois. Olha que coisa. Isaías já chama a Ciro pelo nome e diz que Ciro seria o ungido do Senhor, né? Esse é um homem que Deus levanta para uma missão. Então, relendo aqui Esdras 1, 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi no primeiro ano, Deus tinha pressa para cumprir, os 70 anos era chegado. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Na Pérsia hoje é o Irã, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele reconhece. Foi o Senhor quem fez isso. O Senhor me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Os irmãos já pensaram nisso? Um rei pagão, mas ele reconhece diante de quem ele está. Deus coloca no coração dele, e ele diz, olha, e ele pega dos seus tributos, ele pega dos seus pertences, do seu reino, manda homens, né? Nós vamos estudar melhor isso no domingo que vem, para reconstruir o templo de Jerusalém e a cidade, né? É isso que Deus faz. Bom, na tela seguinte eu coloco o ponto 2, Ciro cumpriu a promessa divina, né? Todos os judeus foram liberados para voltar a Judá caso quisesse, né? Ele nem obriga. Olha que liberdade, nós falamos hoje muito em liberdade, né? Aliás, a gente está vendo um movimento muito grande para o cerceamento das liberdades. Mas na época de Ciro, ele dá liberdade. Olha, quem quiser, volte, né? Muitos já tinham constituído família em terras longínquas, né? Já estavam ali com os filhos casados, envolvidos, e não voltaram, mas muitos retornaram. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos do rei. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Ele escolhe um judeu. Ele escolhe um homem para ser governador daquela terra.
né? Escolhe a Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, né? Eu coloco até na tela seguinte aí, o escrito de Paulo em Efésios. Nós até passamos por essa lição alguns domingos atrás, Efésios 3, 20 a 21, né? Que eu gosto dessa passagem de Paulo, que ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluias. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluias. Eu leio esse versículo, me lembro do nosso pastor, querido pastor Osmar Bauman, né? E fiz questão de repetir como ele aqui, né? Quando ele diz, fazer tudo, muito, mais, abundantemente além, né? Aqui há uma redundância aqui de Paulo para explicar a dimensão, né, do poder do nosso Deus. A Ele glória na igreja. Louvado seja o Senhor. E nós concluímos aqui o tópico 2, na próxima tela, dizendo assim, que a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Talvez Daniel nem imaginava, né, que a resposta para a sua oração estava tão perto, tão próxima, porque ele não via nenhum movimento, mas nenhuma noite. Deus escreve na parede, ele é chamado, já velho, ele é chamado, ele dá a sentença, e naquela mesma noite, né, o exército medo-persa invade e conquista a Babilônia, e naquele mesmo ano do reinado de Ciro, Ciro é despertado pelo Senhor. Daniel não precisou falar com o monarca, não, senhores. Não precisou ter uma intervenção humana, um jeitinho humano, não, senhores. Deus despertou o coração do monarca Ciro. É assim que Deus age. Quando a igreja cai de joelhos, em consagração, em oração, como fez Daniel, até com sacos e cinza, mostrando a humilhação, né? E é interessante, Daniel capítulo 9, se o irmão ou irmã, você como aluno da escola dominical, puder ler esse capítulo todo, é lindo, porque Daniel, por pelo menos 11 vezes, nesse capítulo 9, ele se coloca no lugar de pecador, juntamente com o seu povo, mesmo ele sendo um homem tão íntegro, né? Que praticamente, nós temos 2 homens na Bíblia que são chamados como amados por Deus, amado de Deus. Olha que coisa, entre eles está Daniel, amado de Deus. Já pensou? Amar a Deus, né? Quando eu digo eu amo a Deus é uma coisa, mas quando eu digo sou amado de Deus, e quando o próprio Deus dá testemunho disso, é difícil. Mas o próprio Deus dá testemunho, Daniel é meu amado. Mas esse homem, por 11 vezes, ele se coloca como pecador, ele diz, nós pecamos, nós erramos, nós negligenciamos, estamos aqui pelos nossos pecados, né? Nós seres humanos, nós somos muito ávidos por apontar o dedo, para mostrar o pecado do outro, para nos enojarmos do pecado do outro. Como é difícil enojar dos nossos próprios pecados. Mas quando isso se torna uma realidade, Deus age em nós e através de nós e por nós. Louvado seja o Senhor. O capítulo 3, e já estamos caminhando aqui para o fechamento desta lição. Capítulo 3 diz assim, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Nós já conceituamos no início desta lição, mas quem sabe você
que entrou no link após, né? A palavra despertamento é sair da inércia, é acordar, é espertar, né? De se tornar esperto, né? Então, é o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, né? Esdras 1:1, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Está aqui embaixo, né? Ciro foi profetizado por Isaías 200 anos antes dele nascer, chamando-o de ungido do Senhor. Olha como que Deus age. Na tela seguinte eu coloco aqui este versículo, né? Que diz assim, Isaías 45:1, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia, irmãos. Este aqui é um milagre. Estamos aqui diante de um grande milagre. Nós, a exemplo de Jesus, que o seu nome é profetizado, né? Muito anos antes, né? Quando a Bíblia diz que o seu nome será Emanuel. A exemplo de Jesus, Ciro também tem o seu nome profetizado 200 anos antes. Muito bem, na tela seguinte eu coloco aqui, que Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, né? Lemos isso lá em Esdras 1:2. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. E todo homem que tem uma experiência com Deus tem a sua vida mudada, transformada, né? Ciro devolveu voluntariamente os vasos trazidos do templo em Jerusalém, né? Ele faz questão de pegar aqueles vasos trazidos por Belsazar e colocado lá no palácio, né? Em homenagem aos seus deuses, ele faz questão de devolver para o templo em Jerusalém. E na tela seguinte nós fazemos aqui um fechamento então deste capítulo 3, dizendo assim: o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Eu coloco, para nós encerrarmos, né, na tela seguinte aqui, a nossa conclusão desta lição. Assim como o povo judeu estava exilado na Babilônia, sem poder cultuar a Jeová no templo, a pandemia que assola o mundo tem nos afastado do templo. Os irmãos, percebem isso? Percebe que há alguma verossemelhança entre os dias que estamos vivendo hoje e os dias em que viveram o povo de Israel no cativeiro? O cativeiro babilônico fez com que o povo passasse 70 anos sem poder ter o templo. 70 anos. Nós estamos há 100 dias, cento e poucos dias, né, aqui em Ribeirão Preto, há 100 e poucos dias, sem poder cultuar de forma presencial com a comunidade, né, com a igreja, em nossos cultos. Isso já nos dá saudade. Dá ou não, pastor Lorival? Saudade, né? Não vemos a hora de estarmos na casa de Deus, todos reunidos. Imagine 70 anos, né? Mas veja, o povo judeu, 70 anos no cativeiro, eles não perderam a fé no Deus poderoso. Eles não perderam a esperança no Deus que tudo pode e tudo faz. Eles não perderam o seu idioma. Assim também, nós como cristãos, não obstante estarmos nas nossas casas, nós estamos alimentando a nossa fé com a palavra. Nós estamos com a esperança de logo mais estarmos reunidos novamente. E nós sabemos em quem temos crido. E que o Deus que nós servimos é o Deus que tem o domínio, o comando.
A exemplo dos 70 anos que Deus estava no comando agindo, e aqueles 70 anos não eram em vão, aquilo estava determinado, o que está acontecendo hoje também, há uma determinação de Deus, há um propósito. E nós temos que entender, quanto igreja, qual é o propósito. Talvez nós, quanto igreja, devemos repensar algumas coisas. E talvez uma das coisas que nós temos que repensar é como que está o nosso ativismo religioso. Será que o ativismo religioso não está tomando a prioridade da igreja? A prioridade da igreja é fazer Jesus conhecido entre todas as nações. Será que nós estamos cumprindo com a nossa missão quanto igreja? A missão da igreja é Jesus para o mundo. O que fugir disso descaracteriza o propósito para qual fomos chamados. O chamado de Deus, ser-me-eis testemunhas, tanto em, isso é ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como em Samaria, Jerusalém, né? E até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. A exemplo de Daniel, não podemos nos apartar da oração. A oração tem que nos mover, tem que nos comover e tem que nos mover em direção a uma vida de consagração. Então, não podemos nos apartar da oração, da consagração, da leitura da palavra. Precisamos entender o tempo. Os irmãos sabem, a Bíblia cita que a tribo de Issacar, em uma certa época, eles tinham 200 homens que entendiam o tempo, que eram conhecedores do tempo. E nós hoje, quanto igreja, devemos ter esse mesmo espírito dos filhos de Issacar. Conhecermos o tempo. Que tempo nós estamos vivendo? Qual que é o nosso papel quanto igreja? E eu finalizo na tela seguinte, ainda dentro da conclusão, que os princípios divinos em tempos de crise é um chamamento de Deus à sua igreja para despertar do sono espiritual e compreender o que o Espírito diz à igreja. O livro do Apocalipse termina com várias vezes citando estas palavras, né? Assim diz o Espírito à igreja. Então, é um momento de reconstrução. Louvado seja o Senhor pela sua bendita e preciosa palavra. Eu quero agradecer a você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que tem se dedicado ao estudo da palavra. Nós temos informações de pessoas até não evangélicas ainda, que têm acompanhado o estudo aqui todos os domingos pela manhã, juntamente conosco. Pessoas até de outros estados, né? Do Mato Grosso, alguns irmãos do Mato Grosso, que estão sempre nos ouvindo, do Rio de Janeiro, também do Mato Grosso do Sul, do estado do Paraná e de diversas outras partes. Eu creio que é um momento para nós, quanto igreja, nós estarmos mais atentos à palavra do Senhor. Que Deus possa enriquecer o vosso coração, encher a nossa alma e nos despertar para uma vida de consagração. Eu quero avisar também a todos os nossos irmãos, a nossa escola bíblica dominical aqui do Templo Sede da nossa igreja em Ribeirão Preto, além dessa aula virtual que é ministrada para os adultos, nós temos também as nossas aulas ministradas para todas as nossas faixas, ou para todas as faixas etárias, desde as salas do maternal até a classe dos juvenis. Nós temos as aulas que são ou postadas de forma gravada através de vídeo, ou também feita através da plataforma Zoom, com as nossas professoras que repassa o link para os seus respectivos alunos. E tem sido uma bênção de Deus para a vida da igreja. Então, você pai, você mãe, poderá entrar em contato, né, conosco através ou do Facebook, ou mandar também através do WhatsApp da igreja,
que nós repassaremos o link para você acompanhar juntamente com seus filhos também as lições que são ministradas. E eu louvo a Deus mais uma vez pela nossa casa publicadora, que tem, inclusive nesse trimestre, para a parte do Infanto Juvenil, a nossa CPAD lançou uma revista extra, de forma digital, totalmente gratuita, que todas as nossas igrejas a nível Brasil podem ter acesso. São lições e muito fácil, você lê a lição no seu próprio celular, de uma forma muito rápida e com a qualidade muito boa. Tá certo, meus amados? Eu quero te convidar para nós estarmos orando ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jairo Santana, que tem aberto as portas para que a igreja do Senhor Jesus, aqui em Ribeirão Preto, possa levar aos nossos irmãos o ensino da palavra e os nossos cultos, que são transmitidos todas as quartas, sexta-feira e também no domingo à noite, tem sido uma bênção para o povo de Deus. Obrigado, pastor Jairo, por esta visão e por esta dedicação à obra do Senhor. Oremos a Deus. Senhor bendito, nós te louvamos, Senhor. Louvo a ti pelo despertamento, ó Pai, que o Senhor mandaste para o teu povo ali na Babilônia há anos atrás, e que fez com que um rei, mesmo sem ter o teu conhecimento, fosse despertado pelo Senhor. E queremos te pedir que nos oriente quanto igreja e que nos desperte, que haja em nós uma dedicação para a oração, para a consagração, que voltemos ao estudo da palavra, pois a tua palavra é aquela que nos orienta, aquela que nos alimenta, aquela que nos dá a direção, é aquela que nos mostra o porto seguro. Nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida digna de um verdadeiro cristão. E que nós, quanto igreja, venhamos entender o nosso papel diante de uma sociedade perversa e corrompida, e que venhamos brilhar como astros, como a luz neste mundo. Dá-nos força a sermos referenciais neste mundo que jaz em trevas. Assim, ó Pai, eu te peço, seja com cada um dos teus filhos, o nosso irmão, a nossa irmã, recompense a cada um, nos dê uma semana de vitória, nos dê um trimestre abençoado de estudo da palavra. Assim oramos para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra